Porque tem dias que ele muda o roteiro. Tem dias que ele muda a rota. Tem dias que não será como no dia anterior. Existem dias que ele nos propõe uma jornada diferente. E eu vou lhe explicar por quê. Porque os discípulos estavam com fome, estavam com sede e cansados. Só que naquele dia, eu vou usar a minha expressão, tá? Eu vou usar a simplicidade das minhas palavras. Naquele dia, Jesus estava dizendo assim: hoje eu quero que vocês se estendam um pouco mais. Quando o patrão, quando o empresário, que é dono de uma empresa, quer que um funcionário, isso é só um exemplo, tá? Uma figura de linguagem. Quando ele quer que um funcionário trabalhe um pouco mais, ele pede para o funcionário fazer o quê? Hora extra. E por que ele pede hora extra? Porque há uma necessidade. Naquele dia, Jesus estava testando a capacidade de perseverança dos seus discípulos. Vou falar outra vez. Naquele dia, Jesus estava testando a capacidade de perseverança dos seus discípulos. Sabe por que é que Jesus está lhe colocando dentro de uma situação desconfortável, mesmo que você esteja cansada? Sabe por que Jesus está lhe colocando dentro de uma situação difícil, mesmo você sem força? Sabe por que Jesus está te colocando dentro de uma complicação que você não sabe porque você não resolveu ainda? É porque Ele está testando a sua resistência. Ele está testando a sua resistência. É isso que eu estou te dizendo, escute. Os discípulos queriam comer. Os discípulos queriam descansar. Os discípulos queriam repouso. Mas naquele dia Jesus sabia do cansaço. Jesus sabia do quanto eles precisavam do repouso. Mas sabe também que Jesus conhecia? Que eles poderiam ir adiante. Se você não pegar essa daqui, eu vou parar agora, viu? De pregar. Mesmo cansados, Jesus sabia que eles tinham condições de irem adiante. O seu cansaço de agora não define sua resistência. O seu cansaço desse momento não define até onde você pode ir, até onde você chega. Olha, talvez eu não seja a melhor pessoa para te dizer isso nem nada, mas eu vou falar mesmo assim. Eu sei que você está desanimada. Eu sei que você está cansado. Eu sei que você está desacreditado. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer isso. Esse cansaço não define tua resistência. Esse cansaço não define o seu ânimo. Eu sei que você está carregando um peso sobre suas costas. Você está sobrecarregada. Você está puxando um fardo. Você está sendo aquela pessoa que precisa carregar até mesmo a casa no meio do centro da sua coluna. E você diz assim: Deus, eu estou cansada. Eu estou cansada de tanta mentira. Eu estou cansada de tanto engano. Eu estou cansada de tantas coisas darem errado na minha vida. Pois é. Só que esse cansaço não denota quem você é. Porque eu vou dizer uma coisa. Você pode estar cansada, mas você não é cansada. Porque está define o tempo atual. E ser é algo constante. Os discípulos estavam cansados, mas não eram discípulos cansados. Você entende isso? Esse cansaço que você tem sentido ultimamente, esse desânimo, é comum. Porque Deus sabe da batalha que você vem enfrentando. Claro que cansa. Cansa de ouvir tanta mentira. Cansa de ser traído. Cansa de não receber apoio. Cansa. Claro que cansa.
Mas você está aí, ó. Levantou hoje pela manhã, já confundiu o inimigo, porque ontem teve decepção, mas você levantou hoje para vencer mais um dia. Ontem teve calúnias, houve calúnias, mas você levantou mais uma vez para vencer mais um dia. Ah. Aquela tua parente de longe ou de perto, ela torce para você cair nesse cansaço. Aquela vizinha que não gosta de você, que copia tudo da sua vida, ela torce para você parar por esse cansaço. Você sabia que tem uma arquibancada montada só esperando? Quero ver o momento que ela vai parar. Quero ver o momento que ele vai desanimar, vai desistir. Mas Deus te conhece. E por isso que ele disse para os discípulos: tá tarde, mas vamos para o outro lado. Tá cansada, mas vamos para o outro lado. Você está desanimada, mas vamos para o outro lado. Roberto, eu não entendo por que é que Jesus me chama para ir adiante, diante do meu cansaço. É para te dar resistência, princesa de Deus. É para te dar resistência, vaso do Senhor. Esse cansaço não pode te bloquear, porque Deus sabe que embora você esteja cansada, você nunca se entregou ao cansaço. Eu me arrepiei aqui, eu vou falar. Embora você esteja cansada, você nunca entregou-se ao cansaço. O cansaço é como fome, ele vem, mas passa. E Deus te traz aqui para te dizer: esse cansaço não vai te parar, esse cansaço não vai te bloquear, esse cansaço não vai te fazer entregar os pontos. Levante uma de suas mãos para o céu e fale de onde você estiver: esse cansaço hoje não me para. Eu sei que tem calúnia, eu sei que tem mentira, eu sei que tem descrença, eu sei que o povo, até mesmo que eu propriamente ajudo, não acredita, mas eu vou passar. Você vai passar. Você vai vencer. Claro que você vai. Você já é vencedora. Você não vence porque você consegue uma casa própria. Você não vence porque compra um carro novo. Isso faz parte das conquistas. Mas vitoriosa mesmo é quem está rodeada de serpentes e consegue vencê-las. Vitoriosa mesmo é aquela que se levanta todo dia rodeada de lobos, de traíras, de covarde e não desiste, ela continua lutando. Essa é a verdadeira pessoa vitoriosa. Porque você está rodeada. Ei, tá tarde, tá cansada, tá desanimada, mas você não vai parar. Jesus chama os discípulos e eles vão com ele. Sabe o que eu acho mais interessante? Quem foi que chamou os discípulos? Você pode escrever para mim aqui o nome da pessoa que chamou os discípulos? Quem é que diz aos discípulos: passemos para outra margem? Quem foi que chamou Jesus? Quem foi que chamou os discípulos? Quem foi? Escreva aqui. Quem foi que chamou? Olha aí. Quem chamou os discípulos foi Jesus. Sabe qual é o problema? É porque às vezes você esquece quem foi que te deu a ordem. Só que nessa ordem ele não disse vá. Nessa ordem ele disse vamos. Aleluia.
Nessa ordem ele não disse faça. Nessa ordem ele disse façamos. Você entende? Jesus está chamando, mas quem está na frente? Oh, glória! Jesus convidou, mas quem está na frente? Você vai passar, porque quem te chamou foi Jesus Cristo. E todas as vezes que Jesus toma à frente de algo, é porque ele está abrindo o caminho. Você pode estar cansada, você pode estar quebrada, você pode estar caluniada, você pode estar humilhada, você pode estar desiludida, mas se Jesus chamou você para o outro lado, o caminho está aberto. Se Jesus chamou você para o outro lado, ele já quebrou as fortalezas. Se Jesus chamou você para o outro lado, ele já desbloqueou o acesso. Se Jesus chamou você para o outro lado, ele já tirou as tempestades do caminho, ele já limpou a passagem, ele já mandou as raposas irem embora e está dizendo para você: vamos para o outro lado, minha filha, mas eu vou contigo. Vamos para o outro lado. Essa palavra vai de encontro ao coração de alguém. Vamos para o outro lado. Você não vai passar sozinho, porque ele já está no controle. Ele já foi adiante. Jesus entra dentro do barco e os discípulos entram com ele. E quando os discípulos entram, o texto diz que Jesus entra e vai para a polpa, a parte traseira do barco, ele vai dormir. Deita sobre uma almofada. E os discípulos ficam em cima e começa a tempestade. Só que a pergunta que eu quero fazer para você é: discípulos estavam cansados, desanimados, precisando de repouso. E o que é que Jesus faz? Ele dá na mão dos discípulos, vou falar mais uma vez. Ele dá na mão dos discípulos uma embarcação. Os discípulos cansados, e Jesus entrega na mão dos discípulos um barco com uma rota de viagem. Como é que Jesus sabe que eles estão cansados e mesmo assim convida eles para entregar uma responsabilidade diante de um cansaço? Eu não confiaria neles. Eu não confiaria, porque eles estavam cansados. Você olha para você e diz assim: Deus, por que eu? Você olha para você e diz: por que eu, Senhor? Estou tão fraquinha, estou tão cansada, estou tão desanimada. Sabe, eu estou tão assim quebrada, tão moída, por que eu? Porque Ele te conhece. Só que eu vou lhe dizer uma coisa. Você sempre ouviu que Jesus está no controle. Jesus está no controle. Os discípulos estão no barco. Então Jesus está no controle. Escreva para mim aqui. Jesus está no controle de quê? Vamos? Vamos? Não, os discípulos estão dentro do barco. Jesus está no controle de quê? Vamos, gente, me ajuda. Do barco. Do barco? Não é assim que a gente aprende? Jesus está no controle do barco. Só que a questão não é que Jesus está no controle do barco. Porque se ele tivesse apenas no controle do barco, ainda assim a tempestade afundaria o barco. Porque mesmo um bom piloto, mesmo um bom marinheiro, não teria capacidade de livrar a embarcação daquela tempestade. Jesus não estava no controle do barco. Jesus não estava no controle do timão, que é o volante do barco.
Jesus estava no controle do mar. Jesus estava no controle do vento. Você está entendendo? A pista do barco é o mar. Por mais que Jesus fosse um bom marinheiro, o problema não estava no barco, o problema estava na tempestade. É por isso que ele entrega na mão dos discípulos cansados uma embarcação. Porque ainda que eles não conseguissem fazer com que aquele barco tivesse uma direção boa, ele estaria no controle do mar e do vento. Ele estaria no controle do mar e do vento. Olha para mim. No batimento do seu coração, quem está no controle dele é Deus. A questão não é que Deus está no controle do problema, Deus está no controle da vida. O problema não estava com o barco, o problema estava com o mar. E por que é que Jesus está no controle do mar e do vento? É porque a pressão do vento no mar ocasiona a tempestade. E se tem uma coisa que o meu Jesus não faz é paliativo. Ele sempre estará na raiz do problema. Você pode levantar uma de suas mãos hoje? Você não vai entregar seus pontos, porque você é só uma tripulante dessa embarcação. Porque no controle do vento e do mar está Jesus. Você faz parte da tripulação desse barco, mas no controle da rota, no controle do caminho, Jesus sabe aonde você vai. Roberto, mas eu estou dentro dessa embarcação e ela está balançando muito. Fica tranquila. Dentro do teu barco não está o dono da embarcação. E quem é que está, Roberto? Se Jesus não é o dono da embarcação, ele é dono de quê? Ele é dono da tempestade. Ele comanda o vento e o mar. Se não tem vento forte, não tem mar revolto. Vou repetir. Se não tem vento forte, não tem fúria no mar. E hoje Deus te traz aqui para te dizer, se preciso for, Ele faz o vento deixar de soprar, só para manter as águas equilibradas. Se preciso for, Ele faz o vento deixar de soprar, só para você ter paz nessa embarcação, porque quem está com você não é capitão, quem está com você é arquiteto do universo, da terra. Hoje, Jesus está fazendo você ter equilíbrio. O que estava assim, ó, tá acalmando. Isso aqui é profético, você crê? O que estava balançando, ó, tá parando, alabaia, sai. O movimento dos mares, o movimento do balanço do seu barco está diminuindo. Eu estou profetizando para você e você não está dando glória a Deus, não sei porquê, mas receba. Hoje eu profetizo que esse vento sopra menos. E esse vento vai soprar tão fraco, mas tão fraco, que vai trazer estabilidade no seu barco para você poder ganhar posição, postura dentro dele. Há uma palavra de Deus hoje que é liberada sobre a sua vida. Eu profetizo que esse vento diminui a pressão. Esse vento diminui o balanço. E você vai ganhar estabilidade nessa sua rota. Mas você não vai desistir. Eu sei que alguns problemas têm tirado você da posição. Alguns problemas têm feito você se sentir até inútil. Mas hoje, o teu Senhor, Ele está diminuindo a pressão do vento. O teu Senhor está diminuindo a pressão das dificuldades. Porque se tem uma coisa que desequilibra os marinheiros é o balanço do barco. E eu sei que algumas coisas já foram muito agitadas na sua vida até hoje. Até agora, melhor dizendo, porque daqui para frente as coisas vão ganhar outro rumo. Vão ganhar outra situação, outra circunstância. Esse seu barco
ele começa a ter estabilidade agora. Coloque a mão sobre o seu peito. Senhor meu Deus e Pai, no nome do teu Filho Jesus Cristo,